irmãos, a paz do Senhor a todos. Queremos neste momento externar a nossa gratidão ao nosso Deus, também aos nossos amados irmãos, e em seguida rogar, as vossas orações, a fim de que o Senhor nos ajude, a meditarmos nesta porção da palavra de Deus, aonde nesta oportunidade nós vamos fazer um comentário, em um dos dias da leitura diária, na quarta-feira, que fala sobre o altar na vida de Josué. A lição é a lição de número 3, que tem como tema principal, o despertamento renova o altar. Pois bem, meus amados irmãos, antes de falarmos um pouco sobre o altar na vida de Josué, nós não poderíamos deixar de citar um pouco da sua biografia, esse servo de Deus que teve uma vida dedicada na obra do Senhor, fiel servidor de Moisés, ainda muito jovem, ficou ali como sua missão de fazer com que o povo, de conduzir o povo à conquista da terra prometida. O nome Josué é um nome muito conhecido na cultura dos judeus, e no hebraico esse nome significa Jeová é salvação. E no grego, Josué significa Jesus, o líder dos hebreus, sucessor de Moisés, e a Bíblia chama ele de filho de Num, conforme Números capítulo 13, versículo 8, e ainda Êxodo 33 e 11, da tribo de Efraim. Pois bem, meus amados irmãos, teve essa importante missão de suceder o grande líder Moisés. Ele teve como base da sua formação a vida exemplar de um homem de Deus, abnegado, servo fiel a Deus, que ele deixou um legado e que ele precisava simplesmente atentar, seguir, o exemplo deixado por Moisés, seu líder, seu professor, seu mentor, o homem que Deus usou para deixar um exemplo de vida para Josué. Pois bem, meus amados irmãos, nós vamos encontrar o nosso amado irmão Josué em uma façanha muito importante, que era conduzir o povo a conquistar a terra prometida. Na lição anterior, a gente citou até como um dos exemplos, aquela importante vitória que Deus deu ao seu povo através de Josué, quando eles adentram a terra prometida, e eles têm como obstáculo, eles têm como desafio, o primeiro grande desafio, a imponente, muralha de Jericó, Falamos um pouco assim das partes que na ótica humana era intransponível, pois media aproximadamente 28 metros de altura, 14 da terra para cima e 14 para baixo, por 6 de largura. Na ótica humana era, uma fortaleza intransponível, impenetrável. Era algo que o homem ele jamais poderia fazer. Mas nós poderíamos, meus amados irmãos, falar sobre muitos assuntos quando a gente vai falar do tema central, que é o altar na vida desse homem de Deus, e que teve como seu professor Moisés, um homem de intimidade com Deus, um homem de oração, um homem de dedicação, um homem sério, um homem íntegro. Josué também, ele com seu fiel servidor, ele aprendeu com Moisés, e o próprio Deus ele disse: olha, assim como eu fui com o meu servo Moisés, serei contigo. Medita no livro da minha lei, das minhas palavras, medita de dia e de noite, não te apartes nem para a direita nem para a esquerda, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei também contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, promete, e ele cumpre na íntegra esta promessa na vida do seu servo, quando o exalta ali diante de todo o povo, muito jovem ainda, liderando ali aquele grande número de homens e mulheres que estavam agora adentrando a terra prometida.
E o primeiro desafio foi exatamente a muralha de Jericó, né, que está no capítulo de número 6 no livro de Josué. A gente vai citar de uma forma bem sucinta por conta do tempo, não é? Mas nós vamos encontrar quando esta muralha cai ao chão, né? Deus ele faz ali os preparatórios, orienta o seu servo Josué e ele desta forma também orienta o povo, e o povo de uma forma obediente. No capítulo 6 do livro de Josué, versículo 20, o povo grita, né, como diz o texto, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual de frente de si, e tomaram aquela cidade. E aquilo que parecia impossível, Deus tornou possível, mostrando ali que era na vida de Josué. Mas nessa trajetória a gente vai encontrar aquele desastre que teve na cidade de Ai, né, quando um líder ali chamado Acã, ele tomou das coisas condenáveis, simbolizando o pecado. Ele desobedeceu à voz de Deus, e Deus, que não tem conivência com o pecado, nem compactuou com o erro, Deus permitiu, né, que Israel, que agora vinha orgulhoso por haver conquistado o símbolo do orgulho da terra de Canaã, que era Jericó, cair diante de uma cidade tão pequena que era a cidade de Ai. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu acho interessante na vida deste homem de Deus é que, em meio a toda a guerra, em meio àquela luta, em meio àquela adversidade, quando nós meditamos no capítulo 6, capítulo 7, né, quando Josué ora, Josué se humilha e Deus mostra a situação, havia coisas condenáveis, havia anátema no meio do povo, Deus orienta Josué como tirar, o mal é estripado, né? Deus, ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deus que não tem conivência com o erro, não compactua com o mal, ele prova mais uma vez que é na vida do seu servo Josué, toma, aleluia, o seu servo pelas mãos e entrega a cidade de Ai, depois do povo reconhecer que errou, depois do povo retirar as coisas que não agradam a Deus do meio do povo, Deus agora dá a vitória ao seu servo juntamente com a nação de Israel. Mas o que eu acho interessante é que quando a gente vai meditando, né, em meio a toda essa guerra, em meio a toda essa situação, Josué toma uma atitude que me chamou muita atenção e que eu achei muito bonito quando meditávamos nesta bela passagem, porque ele, em meio a toda a guerra, aquela guerra, no capítulo de número 8, ele vai erguer um altar. Ele convida o povo para adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Esse altar de Josué, a parte histórica, né, conta que foi construído no Monte Ebal, cerca de 3.200 anos atrás. Interessante que de onde eles estavam, né, eles estavam na cidade de Ai. Até o Monte Ebal era cerca de 40 quilômetros. E Josué guia todo aquele povo para o Monte Ebal e lá ergue um altar. E meditando também, meus amados irmãos, eu gostaria também de salientar, dizendo assim para os irmãos, que eu achei interessante que o Monte Ebal foi exatamente o monte da maldição. O monte que, quando Deus separa, né, as 12 tribos, 6 príncipes de um lado, 6 príncipes do outro, ele sobe ali com os sacerdotes ao cume do monte, o Gezirim de um lado do vale de Siquém e o Ebal do outro. O Gezirim era o monte verdejante, era o monte das bênçãos, e do outro lado o Ebal, que era o monte sem vida, o monte desprovido de graça, cerca de 980 metros de altura, para proferir as maldições, né? E a gente vai encontrar Deus orientando o seu servo Josué a erguer um altar neste lugar. E eu quero também fazer notório para os irmãos, é claro que os irmãos sabem, né, que foi também o primeiro culto realizado oficialmente naquela terra pagã. Em meio à guerra, em meio à adversidade, em meio à luta, aquele homem de Deus, ele foi compungido por Deus a construir um altar. Aleluia. A conduzir os seus liderados, homens, mulheres, crianças, príncipes, sacerdotes, levitas, né, a adorar a Deus. E a gente observa pelo menos
Três pontos que eu achei muito interessante, eu gostaria de citar para os irmãos. O primeiro, né, que as bênçãos de Deus são condicionais. E a presença de Deus, a providência de Deus, o cuidado de Deus só ia existir na vida do povo dele, na vida de Josué, na vida daqueles que conhecem o Senhor, se eles obedecessem. Era o primeiro ponto que a gente gostaria de frisar. E o segundo, Deus, ele promove, aleluia, aquela situação, ele permite que o povo, ele orienta Josué a construir aquele altar para ali renovar a aliança com os filhos de Israel. O Monte Ebal, aquele monte que não tinha vida, Deus agora permite que, aleluia, os filhos de Israel ergam ali aquele altar para, aleluia, renovar a aliança. Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, estava disposto a renovar a aliança com o seu povo. E o terceiro ponto, para a gente concluir, o tempo não vai nos permitir, porque quando a gente vai meditar sobre o altar na vida de um homem de Deus, a gente vai ver a importância, né? E a lição, ela me dá como sugestão esse tema tão importante, que é o altar na vida de Josué. Para que Deus, ele haja na minha e na tua vida, ele tem que encontrar um altar. E o altar tem que estar levantado, né? Nós encontramos na nossa lição, em um dos comentários, que nos diz assim: é hora de levantar o altar. Chega um momento em que o despertamento na vida do homem, na vida do povo, na vida da igreja, em meio à guerra, em meio à luta, em meio à adversidade, Deus, ele promove um despertamento para o renovo do altar, porque é exatamente no altar onde Deus se revela, porque é exatamente no altar em que Deus renova as promessas, que Deus renova a aliança feita com o seu povo. É exatamente no altar que Deus se revela como o Deus da providência, não é? E ele reafirma o seu cuidado para conosco, a sua proteção, o perdão para os nossos pecados, o livramento, as bênçãos oriundas da obediência, o cuidado, o amor de Deus. Então, com certeza, meus amados irmãos, esse texto que está inciso aqui no capítulo 8 do livro de Josué, o versículo de número 30, né? Eu quero concluir já, o tempo já está chegando, mas citando aqui os versículos, né? Aonde, louvado seja o nome do Senhor, está contido o tema dessa leitura diária. Josué capítulo 8, versículo 30 diz assim: então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal. Observe como é importante a gente obedecer, não é? Versículo 31 diz: como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre a qual se não moveram ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram ali sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali, né, ele reafirma, né, escreveram ali em pedra uma cópia da lei que Moisés já tinha escrito diante dos filhos de Israel. Versículo 33, eu quero concluir, que o meu tempo já está chegando, glória a Deus, né? É muito bom falar da bondade de Deus, do amor, louvado seja o nome do Senhor, né? Versículo 33 diz: e todo Israel, com os seus anciões, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de uma banda da arca perante os sacerdotes levitas que levavam a arca do concerto. Assim, o estrangeiro como naturais, metade deles em frente do monte Gezirim e a outra metade de frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. Primeiramente abençoar, porque a bênção é condicional, né? Vivemos em épocas que muitas pessoas querem fazer barganha, né, com Deus, mas nós sabemos que as bênçãos são oriundas na vida daqueles que obedecem a Deus. Quer vitória, obedece, né? E Deus, através de um homem, de uma mulher, de uma igreja, de um povo desperto, Deus, ele promove, aleluia, o renovo. Deus, ele promove, aleluia, o avivamento. Deus promove
a vitória na vida do seu povo. Eu quero concluir, né, externando aqui a nossa gratidão a Deus, dizendo na afirmação da lição, né? É hora de erguer o seu altar. Nessa oportunidade, creia, né? Que assim como Deus ele fez na vida de Josué, ele também quer e está disposto a fazer na tua vida. Meu amado irmão, né? O altar na vida de Josué é um exemplo para mim e para você, né? Deus, ele quer também, através da vida do seu servo, trazer esse exemplo muito importante para nós. Então, que Deus nos ajude, que Deus continue nos abençoando e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir, em nome de Jesus.